E em mais um podcast aqui diretamente do nosso estúdio, aqui no Do It Cowork. Hoje, estou recebendo aqui João Danilo, especialista na área jurídica, vai contar tudo pra gente sobre empreendedorismo jurídico, sobre novidades que estão chegando aí, né? Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Sempre uma felicidade estar aqui no Paranegócio. Fantástico, cara. Como você falou, né, tem novidades, né, vindo da minha operação. O meu escritório expandiu e principalmente para duas áreas, algumas áreas eu precisava dar atenção e que era o imobiliário, o civil e a questão sucessória. E também propriamente o empresarial. Uhum. Acabou que a gente sempre precisa de mais de expansão, de cada vez mais braços e cabeças para pensar, para a gente ir demandando dos problemas dos nossos clientes para resolver as demandas deles. E eu me juntei com a minha grande amiga, doutora Nicole Lopes, que Legal. é uma grande advogada, ela é pós-graduada em processo civil, direito imobiliário e também criminal. Então a Fantástico. gente vai abarcar novas áreas dentro do nosso escritório, dentro da nossa operação. Agora João Danilo Farias Advogados vira Farias Lopes Advogados. Nosso ponto também agora mudou. A gente vai ter uma nova sede que já inaugura agora em abril, ali no Quadra-Brás, e a gente está muito feliz com esse novo movimento. E também a gente convida desde já para o nosso Soft Open. Vamos lá, vamos estar lá presente. E já para a gente iniciar, já queria que tu deixasse o Instagram já aqui para quem já começar a assistir já saber aonde achar. Pois é, o meu é João Danilo Farias e o do escritório é Farias Lopes Advogados. Fantástico, fantástico. Aí são mais dois sócios? Sou eu e a Nicole. Ah, legal, fantástico. Cara, eu queria iniciar aqui a gente trazendo um tema de empreendedorismo jurídico. Né? Uhum. Eu queria que tu desse para a gente primeiro uma pincelada para explicar o que é o empreendedorismo jurídico. O empreendedorismo jurídico, ele é um termo até mais recente, né? Tem essa dinâmica mais recente, porque por muito tempo o público em geral, eu acho que os próprios da nossa classe de advogados não entendiam que ter um escritório e manter em funcionamento era uma empresa, é ter uma empresa. Aquele CNPJ que a gente constitui, ele não é apenas para fins fiscais ou para fins documentais, não. É uma empresa em si. Então, nós temos métrica, nós temos margem de lucro, nós temos nossas despesas, Legal. nós temos, por exemplo, exatamente como eu fiz, pessoas que ingressam dentro do quadro societário. Então, é toda uma lógica de empresa mesmo. E que é preciso disso. Nós temos o próprio comercial para em busca de novos clientes. Hoje em dia não dá para ficar apenas à mercê das nossas indicações, cada Uhum. vez mais expansão. Exemplo disso, acho que é a presença de cada vez mais advogados no cenário digital. Porque justamente isso, a gente precisa essa questão, apesar de algumas restrições que nós temos com relação a publicidades, até forma como eventos que podemos fazer, é uma empresa. Então é por isso que esse termo empreendedorismo jurídico ele é um pouco jovem, mas ele já está desde quando a advocacia se iniciou. Mas acho que agora nós temos o start para justamente demandar de um escritório da forma como ele é, que ele é uma empresa. Fantástico. E aí, tem alguma diferença quando a gente fala do advogado e o advogado empreendedor? Tem. Qual é a diferença? Eu acho. Primeiro, o advogado, quando ele está sobre o guarda-chuva de um escritório, ele tem os seus bônus, né? Que é justamente você já está dentro de uma estrutura, você já está dentro de uma operação, então você já chega, já está praticamente tudo estruturado, seu computador, os seus itens todos, né? Previstos. E, claro, você já tem uma marca, né? Que você acompanha. Mas você também tem as outras questões, que é justamente quando você tem uma questão de posicionamento, de você, por exemplo, já ter seus próprios clientes, você ter uma captação própria, uma linha de captação, uma linha de contratos própria, depois de um certo tempo se torna um pouco inviável, você precisa ter o seu próprio espaço. Então acho que é daí que vem um advogado empreendedor. É você estar com a sua autonomia, você ter a própria sua marca, você ser a sua marca, você já perceber isso enquanto você está ou na faculdade, ou estudando, ou até mesmo já trabalhando em outro escritório, quando você perceber que a sua marca já tem identidade, o seu trabalho já tem identidade, isso já tem colhido frutos, já é necessário ter um novo movimento, de você precisar ir em busca de outros ares para atuar da forma como você acha que é o mais adequado, com as suas estratégias,
com a sua forma mesmo, com a sua identidade mesmo. Então acho que é daí que vem o advogado empreendedor. É você ver que você já tem uma identidade como profissional e tornar essa identidade, como eu posso falar, comercialmente sustentável e operacionalmente sustentável para você colocar essa sua identidade, né? Nessas operações e nessas vendas, para que justamente você prospere dentro de uma marca sua, dentro de digamos assim, um legado seu. Uhum, Criar a uhum, sua história cada vez uhum, melhor. uhum. Obviamente, eu tive um bom histórico de escritórios que eu passei. Esse movimento meu de empreender é justamente por isso. Por eu perceber que eu criei uma boa base jurídica na minha atuação, tanto acadêmica, tanto quanto prática, foi que era necessário também já empreender, por justamente ser uma ambição minha antiga, desde a faculdade. Sempre tratei da advocacia como algo que seria a minha meta, Uhum, e justamente ter o meu escritório. uhum, Então, quando eu percebi que eu podia viabilizar de uma certa maneira, de uma forma mais cedo, né, não precisaria demandar tanto, mais de 10 anos de carreira, por exemplo, eu decidi sim montar o meu e conseguir também angariar pessoas próximas a mim, parceiros, clientes, e que agora fizeram a operação se expandir. fantástico. E aí me conta, qual é a grande felicidade de empreender, assim? Porque o que acontece é que é uma nova fase, né? Sim, E nas novas fases sempre trazem novos desafios e novas felicidades, né? tem. Eu acho que Alexandre, eu acho que a nossa maior felicidade é em colocar autonomia, né, no nosso trabalho. Então, não aquela autonomia digamos assim, romantizada de, eu tenho horário, eu trabalho a hora que eu quiser, só isso. Não, até porque muitos escritórios já são flexíveis com essa questão de Uhum, trabalho remoto, trabalho presencial, horário, não tem tanto essa rigidez. Mas eu acho que é na própria autonomia de você tratar daquele cliente do início da captação, o cuidado com ele, a estratégia que você cria, você resolver aquele problema e todo aquele ciclo foi feito por você. Então, do início do acolhimento até o feedback final com o resultado, é um cuidado seu. Então, uhum, isso daí é muito gratificante. uhum. Entendeu? Então, Fantástico, né? eu acho impressionante. Eu já tive essa, graças a Deus, já tenho essa experiência de colher uma demanda de um cliente e tratando dessa questão e no final já apresentar o resultado. Fantástico. Então, é totalmente diferente. Você tá desde esse início. Muitas vezes, quando você já trabalha, chegam demandas, mas, digamos assim, não é você que estava tratando desde o início, não. Eu estou desde o início da captação, fazendo contrato, fazendo proposta, depois operando e posteriormente entregando o resultado, é bem diferente. Então, é muito gratificante você ver, participar de toda a etapa. Fantástico. E aí a gente vê que a faculdade, como em todas as áreas, né? O dentista, o médico, eles não têm a matéria empreendedorismo. Tu não sai preparado para empreender, né? E como é que tu vê isso hoje? Porque aí, quando tu vai empreender, tu tem que ter técnica de gestão, tem que ter outras coisas, que aí tu tem que buscar por fora, né? Isso o nosso cenário acadêmico ele não abarca, né? Uhum, O lado do empreendedorismo. Eu acho que é uma questão que já devia ser. Eu acho que tem algumas faculdades que estão repensando nesse lado, até porque na carreira do direito, já tem uma questão muito forte, que é justamente quando no final da faculdade, de você fazer prova da OAB, você passar, você ser um advogado. Você pode ser também um bacharel e poder atuar com algumas questões, mas tem algumas limitações que você precisa ter o cadastro na OAB. Então já é muito presente você fazer a uhum, prova do OAB. Então, por que não também falar dessa questão do empreendedorismo? Porque grande parte desses advogados, eles vão justamente empreender, seja uhum, montando seu próprio escritório ou agindo de forma autônoma. Tem muito advogado que tem o CNPJ, mas atua de forma autônoma. Ele emite nota fiscal para os clientes dele, mas não tem um escritório físico ou sócios, não tem. Ele atua da forma de uma maneira mais, digamos assim, menos estruturada tradicionalmente, né? Muitos trabalham com as demandas digitais que se tem hoje em dia, uhum. mas eu acho que é necessário sim
essa reformulação do ambiente acadêmico para abraçar mais o empreendedorismo para as áreas, principalmente onde vão ter muitos profissionais liberais, né? Engenheiro também, né, é uma área que também muitos engenheiros saem, são contratados pelas empreiteiras, pelas construtoras. Então, é cada vez mais, eu acho que o Brasil precisa lidar com que o empreendedorismo ele vai estar dentro das próprias profissões, né? Eu acho que hoje em dia, Verdade isso. cada vez mais aquele papo de você conversar com aquela pessoa e dizer assim, cara, eu tô há 30 anos na mesma empresa. Vai ser cada vez mais difícil, tá cada vez mais escasso essa questão. Total. Entendeu? Tem muita gente que já se escapa de ser CLT. Eu não sou aquele tipo de pessoa, tipo, ah, não, CLT. Não, se a pessoa quiser, se for o Se perfil tiver o perfil, né? Se tiver o perfil, beleza, o CLT é o que combina melhor. Ah, eu quero só contrato, tudo bem. Aí vai de cada profissional. Mas você encontrar essa pessoa que vai estar 30 anos na mesma empresa, 30 anos no mesmo regime, vai ser cada vez mais escasso. Então, eu acho que a formação dos profissionais vai ter que passar, sim, a abarcar cada vez mais o empreendedorismo, se não uma matéria específica, pelo menos noções. Trazer, por exemplo, assim, um profissional de contabilidade para falar com os profissionais sobre, olha, precisa ter os ritos de abertura de um CNPJ. Trazer um advogado para conversar sobre um contrato social bem estruturado, para que esses profissionais, quando saiam, já pensem, não, uma empresa ela não é um CNPJ. Por trás desse CNPJ, eu preciso fazer um contrato social bem estruturado, para que eu preveja como vai ser a minha distribuição de lucro, quanto eu vou ter de cotas, de quanto eu vou ter de dentro do quadro societário. Então, acho, por exemplo, assim, prever até mesmo um, tem cláusulas que prevêem até, digamos assim, se os sócios vão realmente já acontece de se interferir no regime do casamento dos sócios. Então, digamos Uhum. assim, que é preciso ter um compromisso, porque realmente tem que blindar a empresa, independente Sim. Uhum. da união dos sócios. Uhum. Se puder, tem cláusula que faz isso. Tem cláusula que prevê uma determinação de que os sócios precisam blindar. A união, tudo bem, você casar, tudo bem, isso é na pessoa física. Mas Uhum. essas pessoas não podem ter acesso às cotas dentro do quadro societário. Então, ter essas noções também são necessárias dentro de um profissional que está chegando no mercado. Uhum. E assim, eu te falo, no próprio ponto de vista meu mesmo, quando eu fui registrar o meu CNPJ, não foi a coisa mais fácil para mim. Não foi uma coisa automática. Que foi de letra. Não. Tive que pedir auxílio de um contador especializado para que fizesse os trâmites dentro do sistema. Tudo Fiz o direitinho. contrato. Aí a parte, né, que me cabia, eu fiz. Mas tem tatos que realmente a gente não sai da faculdade. E que é Sim. necessário. Total. E aí, aproveitando, tu é um jovem advogado, né? E como é que é essa visão do mercado entrando no mundo do empreendedorismo, né? Já tá há um tempo, mas como é que é a visão do mercado também contigo, né? Por ser um jovem advogado. Olha, assim, eu acho que por ser um jovem advogado, eu tenho prós e contras, né? Uhum. O pró é que, digamos assim, eu percebo que dos clientes que eu trato, dos parceiros que eu tenho, é de que entendem que eu estou num movimento realmente que é de uma certa renovação. Não só minha, mas da própria advocacia em si. Uhum. E a gente vive um momento de renovação da própria área que eu trabalho, que é o tributário. Então, de que exige de que eu estou atento a novas tecnologias, que eu estou atento às atualizações. Então, acho que isso a certa jovialidade, eles percebem que nisso daí eu vou estar atento, que eu não tô mais aquela pessoa, sabe? Que acontece em qualquer tipo de profissional, às vezes, quando alguns estão um pouco não mais velhos, mas mais experientes, que, digamos assim, se colocam numa situação mais confortável, que não vão procurar novas arestas para parar. Uhum. Entendeu? Então acho que nisso daí eu tenho um resgate bem positivo. O contra, eu acho que às vezes tem que falar, não duas vezes, mas eu acho que isso daí eu te falo, eu tenho que ter uma abordagem mais técnica na minha fala, no meu discurso, para não ser facilmente pontuado como uma interrogação, como uma dúvida. Então, por isso que eu até prefiro, eu tenho, obviamente, né, é necessário a gente ter umas conversas
casuais, porque é normal você, dentro de uma reunião, Uhum. falar sobre o tempo que tá chovendo, ou um cafezinho, ou abrir algum lugar na cidade, é Aham. normal, mas ser muito pautado na técnica, para justamente não dar margem para alguma tentativa de, acho que não é desqualificação, mas um certo subestimar, sabe? Então acho que isso ainda existe de um certo, digamos assim, etarismo reverso, né? Você Total. ser É. pontuado Aham. pela sua idade, mas eu entendo também. Aham. As pessoas vêm com as suas demandas e elas precisam de um amparo. Sim. Então eu entendo que qualquer pessoa pode passar pelo crivo de uma certa desconfiança, até você criar um crivo de confiança, né, uma relação de confiança com os clientes. Então acho que isso é normal. Então parte da, digamos assim, da idade, né, da pouca idade, passa um pouco nessa desconfiança, que é normal o cliente que está recém-chegado ter um pouco. Total. Sendo, realmente eu vou te falar, eu sou abençoado nesse quesito, tenho sorte, mas acho que também é um reconhecimento pela minha própria postura, pelos meus resultados, pelos meus êxitos, de que pouco me ocorreu isso. Isso eu te falo. Eu falo de uma maneira que eu já vi alguns amigos meus de me relatando esse problema, essa questão, dessa dúvida, mas eu tenho tido feedback muito positivo. Então eu sei dos desafios da advocacia jovem, Uhum. mas eu tenho tido um bom reflexo desse empreendedorismo. E acho que é até bom eu ter começado jovem, para justamente em pouco tempo eu adquiri cada vez uma experiência, né, com o tempo e enquanto, né, Isso é verdade, porque o profissional tá. daqui a pouco tu vai ter mais experiência e tu vai É, continuar jovem. entendeu? Isso é bacana. É, Exatamente. esse que é o ponto, né? Mas aí me conta agora do escritório. Como é que está sendo essa formatação? Como é que está sendo esse modelo? Eu queria que tu explicasse como é que está agora esse movimento. O Farias Lopes, ele tá dividido em duas naturezas, né? A gente trata muito a questão tributária empresarial, e eu estou à frente dessa demanda, e imobiliária para algumas questões de regularização de imóveis. Uhum, E a minha sócia também, a doutora Nicole Lopes, ela atua também na regularização de imóveis, ela atua com direito imobiliário e também sucessão. Então, uhum, inventário, testamento, ela acompanha, ela ajuda, porque justamente também eu precisava de alguém para me trazer a parte do civil. Eu já tinha algumas demandas que precisavam ser sanadas e ela uhum, também, a gente somou forças, porque ela também já estava com demandas envolvendo de empresas. Então a gente decidiu unir forças, ela já tem uma atuação nessas áreas e eu também, já temos experiência, ela já tem duas pós-graduações, está terminando terceira. Então nós já somamos forças justamente, porque quando a gente pensa, Alexandre, o nosso foco a gente lida muito com pessoa jurídica. Mais uhum, importante dessa pessoa jurídica tem pessoas. E as uhum, pessoas podem ter demandas, tem um divórcio, tem um imóvel para receber, tem algo de herança. Então, é justamente para abarcar a gente conseguir ter uma recepção, tanto das empresas, mas também dos empresários e das pessoas que os circundam, para que a gente possa acolher todas as demandas deles. Nós não temos, por exemplo, assim, algumas áreas do direito nós não atuamos, mas o tributário, empresarial, civil, sucessório, a gente atua. E partes também de direito de família também estamos atuando. uhum. Então, a gente tem essas áreas, mas de uma maneira muito personalizada, muito sobre aquele caso. Então, a gente não quer ser um escritório que a gente abrace muito, né? O mundo com as mãos e acabe não, pelo contrário. A gente Uhum. foi se nichando dentro das nossas áreas de especialização e de atuação para que a gente pudesse ter poder, digamos assim, propor para os nossos clientes e parceiros que o escritório agora é uma estrutura que abarca, além do tributário empresarial, outras matérias e que a gente Uhum. vai poder abraçar tanto o CNPJ, mas também o CPF de quem está ali Legal. atrás. E acompanha o empresário de todas as áreas ali, né? Exatamente. Fantástico. E aí hoje vocês já estão no movimento de inauguração do Sim. escritório. Eu queria que tu contasse um pouquinho mais dessa expectativa. Passei todos esses meses, né? Tendo que ver loja de construção, vendo arquitetura, porque justamente a gente precisou fazer umas remodelações na operação. Então a gente está inaugurando a nossa sala ali no Quadra-Brás, que é onde vai ser a nossa sede, e para abril. Então nós estamos no movimento assim, ao mesmo tempo de
bem felizes, né, Uhum. de uma nova operação, mas também a gente já demandando dos nossos clientes desde já com os nossos pontos e a gente vai unificá-lo lá no Quadra em abril. Então, lá na Fantástico. Brás de Aguiar, número 580, sala 804. Fantástico. E aí, bora voltar um pouco mais para o empreendedorismo jovem, no direito, né, no caso. Queria saber o que é que diferencia hoje o jovem empreendedor, né? Eu não vou falar velho empreendedor, porque nem ia ficar legal, né? O cara que, o empreendedor, o advogado empreendedor que já tem mais experiência do jovem empreendedor que está chegando agora, né? Tem um abismo aqui de tecnologia, de coisas. Eu queria que tu falasse um pouco disso. Eu acho que tem um ponto aí também. Na maioria das vezes, esses advogados empreendedores mais experientes, eles já ou possuíram uma outra empresa, seja de serviço ou de comércio, Uhum. ou possuem mesmo ainda um outro CNPJ em operação, Uhum, né? Então, meio que já tem uma experiência de reflexo, né? De um lado para o outro. E o jovem empreendedor, ele vem justamente com isso, né? Ele vem para construir a sua marca, ele vem para construir as suas uhum, demandas. No caso, a minha, já te digo, a minha já é construída. Não é uma questão de, vai acontecer, não. Ela já é um fato presente e consistente. Não, não, modéstia à parte, mas eu e Nicole fizemos justamente esse movimento porque nós já temos trabalhos consistentes nas nossas áreas. uhum, Então, a gente já faz uma operação mais forte, mais consolidada juntos. Então, acho que a demanda é justamente isso. Esse movimento de renovação, todas as tecnologias, com o ingresso da IA dentro do nosso aparelhamento de trabalho, né? Que a gente não tem como escapar. Justamente nesse movimento de legislação, eu acho que a gente tem uma boa, eu não te digo não é nem vantagem, mas acho que a gente tem um bom ponto do jovem empreendedor, ele tá chegando, não que o experiente não esteja, pelo uhum, contrário, esses uhum. também buscam se atualizar, mas acho que a gente tem esse contato mais próximo, até por justamente já sermos inseridos nessas novas tecnologias desde muito cedo. Uhum. Principalmente até da nossa, do jeito como a gente fez faculdade. Sim. Então foi diferente, por exemplo, assim, muitos antigos advogados precisavam bater cópia física do processo, pegar na secretaria, levar, bater cópia. Nós não, nós já tínhamos uma outra abordagem. Ou o processo era físico, ou a gente já fotografava aqui dentro do celular e já transformava em PDF e a gente podia ler. Então desde lá as experiências são outras. Tanto na faculdade quanto hoje na área jurídica, que hoje é tudo online praticamente, né? Depois da pandemia, muitas questões foram se digitalizando, né? Hoje em dia a gente tem o próprio atendimento digitalizado pelo próprio balcão virtual. A Uhum. gente abre no Teams e fala com Aham. Eu os eu lembro que o servidores. pessoal, tinha alguns advogados que falavam assim, que eles tinham que ir lá, ficar com a barriga no balcão, né, lá para ficar pedindo lá para. E hoje ficou muito mais fácil. E quem tem facilidade com tecnologia, automaticamente tem mais vantagens. Assim eu te falo, existe a tecnologia, né? A gente se faz uso dela. Mas tem alguns momentos de que ainda é imprescindível estar com a barriga no balcão ali, tratando com o servidor, Ainda tem tete a lá. tete. Ainda tem, a gente até digamos assim, é um direito nosso ser Uhum, recebido e tratar com uhum. o poder público as demandas dos nossos clientes, né? Então, é uma prerrogativa nossa poder ser recebido na secretaria ou no gabinete para que a gente possa conversar e tratar das nossas demandas. Então, ainda é necessário, eu te falo, eu sempre reservo um dia na semana, 2 dias na semana, mais ou menos, para tratar em diligência, em fórum e cartório. Fantástico, fantástico. E hoje, qual é a mentalidade que o jovem advogado, empreendedor, tem que ter para olhar o mercado e falar assim, beleza, por onde é que eu posso ir, o que eu posso fazer, quais são as tecnologias que eu posso usar, qual é a mentalidade que ele tem que ter com tanta ferramenta que existe hoje? Eu acho que a primeira mentalidade é justamente sobre se vender. É sobre estar apontado para saber que vai precisar ter um viés comercial. E eu te digo, é um pouco desafiador isso, é um pouco porque a gente não está acostumado. Não vem, Toda a nossa história jurídica, né, da faculdade, estágio e até mesmo o início da advocacia, não se fala muito, não é bem pontuado, principalmente quando você ainda está fazendo faculdade, sobre justamente
a necessidade de se vender, a necessidade de ir atrás dos clientes, de captação. Eu acho que esse é o primeiro. E hoje em dia tem muitos cursos justamente para suprirem, né, curso na internet. Eu acho que se fazer desses cursos, né, é importante para que você consiga ter esse lado comercial. Eu já tenho certa desenvoltura, mas é um campo diferente, então eu fui atrás de cursos e continuo, né, buscando novos para me aprimorar nessa parte de comercial, de venda, justamente por a gente ter uma origem muito que isso ainda existe, essa Uhum, discussão. uhum. Nem se pontua de comercial, de se vender. E posteriormente também saber lidar com a inteligência artificial. Eu acho que a inteligência artificial, ela não, na nossa área, ela não é um substitutivo. Ela não substitui a pessoa, mas ela te faz ganhar tempo na operação. Então, desde até auxiliar numa planilha financeira, nas próprias fórmulas. é, uma coisa a IA não pode te ajudar é a questão de jurisprudência, porque aí não dá pra. Que aí vai. Aí Até. tem outras histórias já dentro disso, né? Não, eu já vi coisa inventada, por exemplo, assim. Já saiu no portal de notícias que a petição tava com jurisprudência inventada, porque o cara pegou da IA e não fez nenhum filtro. E além Caramba. disso, todo profissional vai ser necessário. O que é que você tem uma IA? Ah, eu pago uma inteligência artificial de tantos dólares. Tudo bem. Tudo que você for pedir para ela, você vai ter que revisar. Seja um próprio arquivo só, um arquivo pronto, só de molde de uma planilha, desde um próprio texto, Uhum. porque é necessário. É necessária essa elaboração. Eu te digo, eu evito. Eu realmente evito. Eu uso a IA para uma questão ou para revisão de questões de ortografia, alguma revisão, digamos assim. Eu já usei para, digamos assim, verificar se eu estava repetindo muito uma palavra. Então, para aprimorar mais alguns É detalhes. ferramenta, É né? Ela não é ferramenta. o fim, ela vai te ajudar Não, ela naquela. não é um instrumento, Não é um ela é uma instrumento. ferramenta. Ela não é Aham, um instrumento de concretização daquele teu trabalho. Não. aham, Ela é um ponto que pode te ver alguns ajustes. aham. Entendeu? Então, você tem que estar 90% com o seu preparo e 10% ou 95,5% você tem uma ajuda da tecnologia. Mas esses 5 a 10% já ajudam muito a ganhar o tempo. E aí a gente entra num outro ponto que é a marca do advogado, né? Como é que se posiciona hoje no mercado, né? E aí a gente tem os canais, né? Aí tem um canal da internet, tem os canais no teu caso, empreendedorismo, tem os canais de reuniões de negócios, né? De empresarial, no caso, né? Então, é, como é que tu enxerga esse posicionamento hoje do jovem advogado olhando para sua marca? Eu acho que é muito necessário entender que ele mesmo já vai ser a sua vitrine, então a sua própria marca. Toda vez que você assina, né, uma petição, leva o seu nome. Então isso por si só já é uma marca. Você já está deixando registrado ali. Então, para o judiciário inteiro, qualquer pessoa pode acessar o teu processo e teu nome vai estar lá. Uhum. Então, eu acho que ter essa consciência do quanto que você faz, escreve, fala, é importante para constituir a sua marca, né? O seu postural. Então, eu sempre cuidei disso justamente para, quando eu me tornasse uma marca, já ter um selo de reconhecimento de qualidade. Fantástico. Então, eu acho que é isso daí, todo jovem profissional, jovem advogado tem que ter. Eu acho que ele tem que, desde o estágio, não pensar que aquilo é só um estágio. Não, você tem relações, você cria, então é necessário você ter um bom fluxo, você ter um bom fluxo não só de trabalho, mas de relação, para que quando ou você não estiver mais ali naquele espaço, você sair, você ser lembrado como um bom profissional, isso já te agrega a tua marca. Então, você está num evento, você está numa palestra, você pode nem ter, digamos assim, falado para mais de 5.000 pessoas, mas para poucas que estiveram naquele evento, você tenha trazido um bom impacto, uma boa impressão. Que aí quando você trouxer uma identidade visual ou algo do tipo, você já tem uma boa visão, um bom preceito seu, entendeu? Da sua Uhum. marca. Mesmo como eu te falo, né? Da sua marca, ela pode ser um outro nome.
Mas quando falarem o teu nome, não, mas quem tá gerindo é o Alexandre. Então pode confiar. Então acho que é esse tipo de coisa que você tem que ter um cuidado. Carrega a qualidade, né? Entendeu? Não Fantástico. só de um logo em si, mas pelo profissional que você é por trás. Fantástico. E aí eu vou puxar agora um bate-bola. Eu vou trazer umas frases, umas perguntas, e aí tu vai jogando de volta, tá? Beleza. E aí a gente pode até entrar um pouquinho mais para se a gente ver que dá para destrinchar mais. Empreender no direito é... Ousadia. É um movimento Se ousado, diferencia, né, do se mercado. diferencia. Se diferencia. Ele é um mercado que já tem, né? Já tem muitos players, né? Uhum. Mas eu decidi ir para um mais nichado, que o tributário na nossa região ele não é tão disponibilizado, né? Seja na capital, seja no interior do Pará. E é um movimento um pouco mais ousado porque eu te falo assim, você sair para ir buscar, né? A sua clientela, quem vai, digamos assim, comprar o seu serviço, é um movimento que você tem que estar preparado para você conversar com alguém da construção civil, com alguém de saúde, com alguém de telecomunicação. Então você tem que estar preparado para você conseguir ter digamos assim, um know-how, né? Para você conseguir tratar com essas pessoas. Você ter um arcabouço, você ter repertório para tratar com diversos ramos de empresários e também de pessoas físicas, né? Pessoas físicas também têm muita demanda. Então, você ter uma demanda física de pessoa física no tributário, no imobiliário, isso ocorre. Então, você ter esse trato, você ter esse tato, então, eu acho que é por isso que vem daí a ousadia, porque você abre um leque, assim como eu falo que esse leque é positivo porque te abre muitas oportunidades, também você tem que ter cuidado para não se perder diante dessa imensidão de oportunidade. E você entender qual o melhor nicho você se encontra. Total. E aí nichar é o jogo, né? Eu acho que é o melhor. Porque você consegue dar um serviço de maior qualidade, tanto no processo, durante o curso do serviço que você é contratado, tanto na entrega. E no trato de vendas, você acha que você tem um balizamento melhor para você negociar com aquele Total. empresário, com aquela pessoa. Então, acho que o nicho ele é melhor. O maior erro do jovem advogado é... Eu acho que não em busca dessa questão de vendas, como eu te falei. E tentar ignorar esse lado. Eu acho que esse é o pior. E a vendas que eu te digo, pode ser o cara fazendo material nas redes sociais, ou de uma maneira mais. Tá em eventos, de uma maneira um pouco mais, tipo, assim, conservadora, no sentido da palavra. Em eventos, tá perto de empresários, mas ele precisa ser visto. Ele precisa ser visto para ser lembrado, para ser considerado. Então, acho que é essa parte, sim, de você se vender. E às vezes o se vender realmente, às vezes é num evento, não é nem no evento, é num cafezinho. É Total. você se pontuar que você trabalha, demonstrar a sua qualidade. Uhum. Então, acho que é justamente você pontuar, saber o momento que você vai precisar se vender. Não adianta você se negar ao lado comercial Uhum. e saber, nessa ocasião, como você efetuar essa venda. Que eu te digo, realmente não é fácil, é desafiador. Um livro que te marcou. Cara, eu acho que tem alguns livros que, digamos assim, me marcaram. Eu li o Gestão de Alta Performance, que é muito bom para Cara, esse é você muito bom esse livro. entender melhor Absurdamente bom. a gestão de processos, né? E procedimentos e de hierarquia. Eu achei esse ponto muito bom. Eu acho que precisa ser dito mais sobre hierarquia, sobre o quanto pode ser proveitoso para aquele profissional você estar ancorado perto de profissionais mais experientes. Mas esses profissionais experientes também têm que saber tratar daquele outro profissional, né? Quando eu te digo mais experiente, pode ser o mais experiente da empresa, não o mais experiente na profissão, tá? Então, acho que é também saber balizar melhor para que aquela equipe engaje na tua marca e queira crescer junto, entender que, tipo assim, não, aqui se cresce e eu cresço junto. E é isso que, tanto eu e a Nicole, a gente tem esse comprometimento. Marketing jurídico é necessidade ou vaidade? Não, é necessidade. É necessidade. Principalmente para
para, digamos assim, quem vem de uma advocacia sem, vamos falar aqui logo os termos, né? Sem digamos assim, um aparato pelos bastidores, né? Que Uhum. seja, isso sempre tem, fulano é conhecido de um político tal. Aí consegue ter uma abertura maior, ou a pessoa que tem um acesso já, ou parentesco com um grande empresário, com uma grande rede, tem essas questões que eu acho que pode, talvez, né, demorar um pouco mais nessa questão, ter um pouco Uhum. mais de conforto Uhum. sobre o marketing, né? Mas quem precisa chegar para construir, digamos assim, do zero, eu acho que o Uhum. marketing realmente ele é imprescindível. Ele é necessário para para quem já tem algo ou quem não tem. Ele é necessário, mas para esse lado aqui que ainda não tem, né, digamos assim, um apadrinhamento, ele é imprescindível. Ele ajuda, ele dá uma potência maior, né? É, Porque às vezes a pessoa precisa de uma força ali e o marketing ele consegue te dar um pulo maior do que, isso. né? E eu acho que te faz, digamos assim, até mesmo ser visto de outra maneira. Tem muitas pessoas que te conhecem, que falam contigo, né? Mas às vezes nem tem tanto acesso ao próprio profissional que tu és. E no Uhum. marketing tu consegue demonstrar o quanto que tu Uhum. tem sabedoria, o quanto tu tem técnica nessa área. Então eu acho que é necessário pontuar. Então Uhum. é necessário digamos assim, essa revisão que a gente tem vivido sobre o marketing, né? Claro, respeitando todas as normas que a gente tem, né? Nossas Sim. limitações. Uhum. E trabalhar com isso. Fantástico. Um conselho direto para quem quer empreender na advocacia. Resiliência. Eu acho que tem que ter resiliência. Eu acho que é um ato de coragem e resiliência. Você tem que permanecer. Eu digo isso também para mim mesmo. Então, para nós todos que somos advogados, que seja o cara que tá com 1 ano de escritório, seja o cara que tá com 20, 30, ele sempre tem que estar acordando, pensando em algo que, digamos assim, vai te sair da zona de conforto. Então, para isso precisa ter resiliência, porque uma vez um advogado conversou comigo, ele falou: "Olha, não é no primeiro não, viu? Não é no primeiro não, tem que continuar, segue o Total. próximo". Então, que uma hora sim chega. Então, acho que realmente eu já pude ver um pouco disso, né? Então, aquela regra dos 80%, 20 você consegue ter o resultado disso, né? De 80% daquilo que você vai fazendo, vai empreendendo, e 20%, e são 20% que te gratificam muito Uhum. e que te fazem valer o teu trabalho valer a pena. Uhum. Então, eu acho que é justamente isso, a resiliência, porque eu vejo que tem muitas oportunidades, inclusive na nossa cidade, Fantástico. Aqui tem muita oportunidade de muita coisa, né? muito. E, cara, eu acho que a gente passou tudinho. Foi uma aula de empreendedorismo na área jurídica, né? Eu acredito que daqui a pouco tu tá produzindo conteúdo, mais conteúdo disso, né? Vou votar. Porque eu que acredito, João Danilo, que esse movimento, ele só tende a crescer, como tu falaste, Sim, né? E eu acredito muito nisso, que como vai aumentando a quantidade de advogados, médicos, a próxima tendência é todo mundo empreender. é porque até a consciência de que o que você já tem na sua clínica, o seu consultório, o seu Uhum, estúdio, eles são uma empresa, então você já está empreendendo, uhum, e está total, aumentando. total. Ainda tem essa visão, né? Tem advogado que tem escritório e não se acha empreendedor, Não se acha empresário. não se acha empresário. Tem CNPJ e não se acha É, empresário, né? Fantástico. Então a gente vai ficando por aqui. Eu queria que tu deixasse aquela mensagem para toda já direcionado para o teu cliente final, tá? Para o teu cliente que tu atende hoje. Como é que ele pode? Quais são as demandas? Eu ia falar assim, como é que ele pode te encontrar? Mas aí tem que ter cuidado, né? Acho que não pode ir direto para isso, né? Não pode ser, ó, me contrate, né? Não pode falar isso, né? não, eles têm umas limitações. E aí, então, eu vou mudar a pergunta para direcionar para te falar das áreas que tu atendes, as dores que eles têm, para conectar ali para o que tu consegue atender. Tá? Então, mais de uma forma mais educativa. Vamos, Uhum. vamos ser estratégicos, né? Bom, o Farias Lopes, que é o escritório que eu sou sócio, agora ele tem uma operação ainda mais ampla,
mas ao mesmo tempo mantendo um valor básico, que é você ter um atendimento personalizado. E o atendimento que eu lhe digo não é apenas o recebimento em reuniões, o próprio trato por mensagens, via e-mail, não. É o trato com a sua demanda, ele é personalizado. Então, a gente tem esse compromisso. O trato personalizado, com transparência, com ética e voltado para os nossos resultados, com base na técnica, sempre é com base em. Nós somos muito técnicos, eu e a doutora Nicole, e sempre privilegiando, claro, os seus interesses. Isso daí é sempre o que é a primazia de todas as nossas operações. É o cliente, o que ele demanda, o que ele precisa, e às vezes ele chega e ele precisa de outras questões do que ele nos pontuou. E nós vamos pontuar sobre também outras questões que precisam ser abarcadas para a sua operação ou para a própria empresa que você negocia, que você gerencia. Então, nós estamos com operação no direito tributário, verificando tanto autuações fiscais, execuções fiscais, por meio da atuação do nosso contencioso, que faz a gestão desses processos, seja para a proposição de ações ou defesa, para a gente mitigar qualquer risco operacional, planejamento tributário, revisão de regime de tributação e verificar também enquadramento em alguns regimes especiais e benefícios fiscais. No empresarial, também, nós verificamos a sua estrutura societária, se ela precisa ser aprimorada, a gente faz essa revisão de estrutura societária, verificar como está estruturado o seu quadro societário, verificar questões também de sucessão, questão de incorporação de patrimônio. Então, essa parte negociamos contrato de empresa com empresa, entre fornecedores, por exemplo. Então, toda essa parte de revisão, de análise e também confecção desses atos, o escritório também está disponível. E na parte civil, as questões focadas em família, mas principalmente também sucessão, que é o inventário, testamento, que a gente sabe que é uma questão mais delicada para a família. O escritório também está preparado para abarcar essas demandas, para também acolher as pessoas que constituem essas demandas, porque todas essas demandas que eu te falei são constituídas não só por CNPJ, mas por CPF. Então a gente tem esse acolhimento das empresas e de seus integrantes, né? E também das pessoas físicas que precisarem, dentro do nosso escopo, nós também estamos disponíveis ao atendimento. Então fica aqui um agradecimento, tá? Ao espaço. O Farias Lopes está na Avenida Comandante Brajaguá, número 580, sala 804. Toma, Estaremos lá. Então, se você precisa de um advogado qualificado, né, tá aqui, já entre em contato. Aqui embaixo na descrição vai estar o Instagram, os contatos, o endereço também. E em breve, né, a gente tem uns conteúdos novos que vão sair também. Então, fique acompanhando a gente aqui. Não te esquece de seguir Farias Lopes Advogados. E João Danilo Farias. João Danilo Farias no Instagram, no LinkedIn. Fantástico. E Farias Lopes no Instagram. Fantástico. E segue aqui, Portal Ponto para Negócios, segue Modesto Alexandre, tem produzido bastante conteúdo. E a gente fica por aqui. Obrigado, João. Eu que agradeço. Tamo junto. Tchau.